Olá, bom dia. Hoje é 19 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 159. Atos 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então lá em Jerusalém, em Israel, ficaram sabendo, em todos os lugares em Israel, que Paulo estava lá nos gentios, ensinando que não devia circuncidar as crianças, nem andar segundo o costume da lei. Lembrando que Paulo ensinava a aceitar Jesus, se batizar e obedecer os ensinamentos e os mandamentos, que era o novo propósito de Deus e de Jesus Cristo. Então, sendo assim, Paulo não estava errado em nenhum dos apóstolos, nenhum dos gentios que estavam crendo e o obedecendo. Se o errado que eles achavam era circuncidar as crianças, continuar circuncidando, ou então continue circuncidando. O importante é crer em Deus e em Jesus Cristo e seguir os ensinamentos e os mandamentos. Se eles querem hoje circuncidar as crianças com 8 dias de nascido, que continue circuncidando e crendo em Jesus Cristo, em Deus e obedecendo os seus mandamentos e os seus ensinamentos, simplesmente, e consegue a salvação. Então Deus abençoe você e sua família. O restante da leitura está assim. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte. Então, lá em Israel, quando surgia alguma questão, algum problema, toda a multidão se ajuntava. Vamos supor que a cidade de Sobral fosse Israel ou uma cidade de Israel. O que acontecia se surgisse alguma coisa que desagradasse os magistrados, as autoridades, quem estivesse comandando aquela comarca, a província, o lugar, né? Tinha que chamar toda uma multidão para julgar aquela causa, aquela situação. Então ninguém crucificava ninguém, ninguém apedrejava ninguém, sem antes passar pelo sinédrio, pelo coletivo, né? Ninguém julgava ninguém. Então eles tinham que passar por o litígio. Então tinha que ver se a pessoa realmente estava errada ou não. E se tivesse errado, só se fosse crime de crucificação, de morte ou de apedrejamento. Se fosse assim no dia de hoje, hein? Em todos os lugares, nações, muitas pessoas seriam apedrejadas, muitas pessoas seriam crucificadas. Se a lei fosse ser exercida como é em Israel ou nos Estados Unidos, em outros países, eu acredito que no Brasil muitas pessoas já tinham sido crucificadas, apedrejadas ou já tinham pegado pena de morte de cadeira elétrica ou de qualquer outro tipo de pena de morte, de fuzilamento. Porque o que tem de gente que faz coisa errada em oculto, para todo mundo saber. Só que aqui essa questão era da lei de Israel. Então Paulo não ensinava eles não circuncidar e não não guardar mais o costume da lei, mas simplesmente aceitar Jesus, se batizar, crer na salvação. E quando tinha uma questão acerca disso, ele explicava que Jesus ensinou, o Filho do Pai Celestial ensinou que não precisaria mais circuncidar para ser salvo. Para ser salvo era através de crer nele, aceitar ele e se batizar. Mas que a circuncisão, Paulo não anulava a circuncisão. Paulo dizia que a circuncisão não salvava a pessoa, mas sim a crer em Deus e em Jesus Cristo no propósito de salvação. Ele não estava anulando a circuncisão ou muitas coisas da lei. Ele explicava que Jesus mandou perdoar, amar e que Jesus mandou o que ele fez, o que ele pediu para não apedrejar aquela mulher quando ele falou: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra sobre ela. Então, se ela merecia ser apedrejada, então todos mereciam ser apedrejados, porque todos têm pecado naquele momento. Aí eles caíram em si e não apedrejaram a mulher. Mas aí Paulo, o povo de Israel disse assim: que faremos, pois, em todo caso é necessário que se ajunte, que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Então todo mundo sabia que Paulo estava lá. Fazei, pois, isto que te dissemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Tinha 4 varões que fizeram voto em Israel naquele tempo. Toma este contigo e santifica-te com eles. E faz por eles os gastos para que rape a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti. Então os homens estavam inspirados e ensinando Paulo a se livrar daquela questão.
Paulo devia que tinha que se juntar com os 4 homens, tinha que se santificar, tinha que raspar a cabeça, fazer voto, para que eles vissem que nada do que ele falou era verdade acerca dele. Porque eles aumentavam muito, eles mentiam, enganavam, caluniavam, davam falso testemunho de Paulo. Então é muito interessante isso aqui. Veja bem, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então isso ia mostrar que ele estava guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já não havemos escrito, nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe. Então eles escreveram e disseram que nada disso observasse os gentios que tinham aceitado se batizado, mas que só se guardasse do que se sacrifica aos ídolos e do sangue do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte, no templo já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos o dia da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então Paulo recebeu a direção e fez conforme. Então os irmãos, no caso os judeus que eram zelosos da lei, que estavam crendo no Senhor Jesus Cristo, disseram que eles iam escrever isso, ia falar para o povo isso. Todavia, quanto aos que creem do gentio, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe, mas que só se guarde do que se sacrifica aos ídolos, do sangue do sufocado e da prostituição. Prostituição, da fornicação, que é quando o homem e a mulher não são casados e têm ato sexual, ou quando a pessoa esteja se prostituindo no ambiente, né? Viva na vida da prostituição. No sufocado, comer coisas que são sufocadas, desde o frango até qualquer outra coisa, sendo que é sufocado, não é bom comer porque é pecado. E das coisas que é sacrificado aos ídolos, aos demônios, ao mal. Então, ele explicou para eles que ele escreveu acerca disso e ia falar acerca disso para poder Paulo não ser ali, né, ou apedrejado, ou preso, ou até mesmo crucificado. Então, isso resolveu muita coisa para Paulo, porque isso ajudou Paulo, porque o governador pediu, as autoridades pediu para que levasse Paulo até Roma depois de tudo isso, porque Paulo apelou para César, porque Paulo queria chegar até Roma.